Marcos capítulo 3, hoje nós vamos ler o versículo 20 e 21 e depois nós vamos pular para o 31 até o 35. Amém? Estas são as palavras de Deus. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Chegaram então, versículo 31, irmãos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Abre o nosso coração, nosso entendimento para ouvir, para receber, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor fale conosco e que nós saímos aqui transformados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos que o sucesso do ministério de Jesus causou uma oposição que veio principalmente de dois grupos: a família de sangue de Jesus e os líderes da nação como um todo. Sobre a questão dos líderes judeus, a gente já falou semana passada, e agora só falta a gente falar sobre a oposição da família de Jesus. Agora, a família de Jesus, no versículo 21, ela pensava que Jesus ele estava louco. É isso que significa quando fala, porque diziam, está fora de si. Eles achavam que ele estava lunático. E aí eles saíram com o objetivo de o prender. Em outras traduções fala até de o amarrar. De amarrar ele com corda e trazer ele à força para casa. Só que eles chegaram lá depois que Jesus já tinha tratado com os líderes judeus, que eram que estavam acusando Jesus, de ter Beuzebu, ou seja, de ser endemoniado. E quando eles chegaram, tinha uma multidão tão grande dentro da casa de Jesus que eles ficaram do lado de fora e não conseguiram entrar. Agora é interessante que quando eles chegaram para falar com Jesus e ficaram do lado de fora, Jesus não saiu para conversar com eles. É o que seria algo que você esperaria. Chega a sua família, você está numa casa lotada, o pessoal fala, a sua família está lá fora, se você pode, você sai para receber, né? Chamar, fala pro pessoal, abre espaço para minha família entrar aí, não sei se aperta, aí se vira, minha família chegou. Mas Jesus não saiu para encontrá-los. O que ele fez foi dizer para os que estavam, dizer que as pessoas que estavam ali dentro da casa, ouvindo Jesus falar, é que eram a família dele, porque a família dele é feita das pessoas que fazem a vontade de Deus. Agora, a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que meditar aqui hoje é o seguinte: por que é que Jesus teve tanta oposição? Pensa bem comigo. Você imagina, veja só, Jesus começa a pregar, e aí, quando a notícia sai, e as pessoas começam a ouvir que Jesus está pregando, a notícia chega lá na capital do país, vem um grupo de pessoas de lá, e essas pessoas vêm para dizer que Jesus só está dando certo, só está sendo bem sucedido porque é endemoniado. Aí você fala, bom, mas a família dele deve estar apoiando ele. Aí a família dele está em outra cidade, lá em Nazaré, ele está em Cafarnaum, certo? A família dele está lá em Nazaré. E a família também ouve falar, olha, então, está sabendo, Maria, Jesus aí e tal, os irmãos de Jesus, ó, o irmão de vocês está lá em Cafarnaum pregando e bombando, bombando. Um monte de gente está vindo ouvir. E a família fala assim, ficou louco, né? Vamos prender ele. Você pensa assim, meu Deus, mas por que tanta oposição contra esse homem? Não é como se Jesus estivesse se vestindo de palhaço ou de Homem-Aranha para poder trazer uma multidão. Vamos fazer essa estratégia de evangelismo, pô, a pessoa com a caixa de som ali na frente, na rua, assim, fazendo assim com o pessoal, né? Entra aqui na igreja.
Não era isso que Jesus estava fazendo. Por que eles estavam achando que Jesus tinha ficado louco? Por que tanta oposição? E quando você olha para o texto da palavra de Deus, você só encontra duas razões, dois motivos que juntos fazem essas pessoas se oporem a Jesus. Primeiro, a reivindicação de Jesus era extraordinária. Veja, irmão, Jesus não estava dizendo assim, olha, que ele era mais um pregador, tipo assim, eu sou mais um pregador, certo? Eu sou um cara pregando, é isso que eu sou um pastor que prega, é só isso. A minha reivindicação é, Deus me chamou para abrir a Bíblia e pregar. Essa é a única reivindicação que eu faço. Eu não estou dizendo para você que eu tenho poder especial, que eu sou algum tipo de ser especial. Eu como o mesmo feijão que você, as tentações que te tentam, me tentam também. E se eu venço é pela graça de Deus, pela mesma graça que você também vai vencer, é a mesma coisa, certo? Então, assim, a única reivindicação que eu tenho é essa, que Deus me chamou e me levantou como pastor para pregar a palavra, só isso. Sou um professor da Bíblia, é isso que eu faço. A reivindicação de Jesus não era essa. Jesus não estava dizendo assim, olha, eu sou o mestre da Bíblia. Tinha um monte de mestres de Bíblia na época. Um monte de gente que ensinava a Bíblia. A reivindicação de Jesus não era eu sou mais um escriba, eu sou mais um mestre. A reivindicação de Jesus era eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus. Então, assim, era uma reivindicação especial, era uma reivindicação extraordinária. E mais do que isso, porque quando você, e nós temos visto isso repetidamente, e eu não sei se você percebeu, mas, e a gente está só no capítulo 3, Marcos tem 16 capítulos. A gente, no capítulo 3, quantas vezes eu já falei para você, nessa série de mensagens, a gente está pregando o quê? Faz uns 2 ou 3 meses? Deve fazer isso, né? Uns 3 meses que a gente está pregando Marcos. E eu já falei para você, ó, aqui significa Jesus é Deus. Daqui a pouco, Jesus aqui quis dizer que ele é Deus. Então, assim, a reivindicação de Jesus era ainda mais do que simplesmente ser o Messias, porque você poderia imaginar que havia escolas de pensamento, havia mestres da Bíblia em Israel que acreditavam que ia vir o Messias, muitos, a maioria, se não todos, acreditavam que ia vir o Messias, mas nem todos entendiam que esse Messias seria o próprio Deus encarnado vindo visitar o seu povo. E Jesus veio falar assim, olha, na verdade vocês entenderam errado, a Bíblia está falando que o Messias ia vir e o Messias é Deus que vem visitar o seu povo. Ah, e eu sou esse Messias, tá bom? Beleza? Então, assim, as reivindicações de Jesus eram tremendas. Por exemplo, quando Jesus pega e fala para aquele aleijado que colocam na frente dele, perdoados te são os seus pecados. Jesus não está simplesmente assumindo a posição de Messias, ele está assumindo a posição de Deus. Porque os fariseus que disseram, só Deus pode perdoar pecados, estavam certos, é verdade, só Deus pode perdoar pecados. Tem um versículo no Salmo que fala assim, tu tens o perdão para que sejas temido. Se referindo a Deus, só Deus tem o poder de dizer perdoados são os teus pecados. E Jesus disse, Jesus falou, pois é, olha, faz até sentido o que vocês estão falando, mas para que vocês saibam que eu tenho na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leite e anda. A reivindicação de Jesus era não só ser Messias, o que já seria extraordinário o suficiente, também era ser Deus. Então essa reivindicação chama a atenção. Segundo lugar, segundo motivo da oposição a Jesus, é que Jesus foi bem sucedido. Porque aí está uma questão. Um dia a gente pode até entrar nesse assunto, talvez com mais cuidado, mas existe uma profecia em Daniel, no livro de Daniel, das 70 semanas, certo? Se você fica fuçando no YouTube, você já viu alguém falar desse negócio das 70 semanas e 90% de chance de você ter ouvido a pessoa falar besteira. Mas existe uma profecia das 70 semanas de Daniel. E essa profecia era ela era um marcador de tempo para dizer, olha, o Messias vem, o ungido vem, e a data vai ser essa, ó, a partir do momento que acontecer isso daqui, vocês contam 70 semanas de anos. Quantos anos? Uma semana tem quantos dias? 7, né? 7, tá. Então,
70 semanas de ano são 70 vezes 7 anos. Isso dá 490 anos, beleza? Então, existe ali formas de você calcular e tal, mas a verdade é que, se você pega a data que o profeta Daniel estabeleceu e a época em que Jesus viveu, você vai ver que bate, entende? Jesus veio exatamente na época que Daniel previu. Só que não era só Deus que sabia isso. Um monte de gente sabia, e como Deus tinha revelado para Daniel a época que o Messias ia vir, o diabo também sabia. O diabo também sabe contar, certo? Então, assim, não foi só Jesus que apareceu com essa reivindicação de Messias. Outros também apareceram. Na mesma época, apareceram outras pessoas dizendo que eram o Messias. E até causando problemas, porque essas pessoas vinham com uma ideia de um Messias político para resolver o problema momentâneo do Império Romano sobre Israel e não pensando no problema real do pecado, que era o problema que tinha que ser resolvido, que era o problema que o Messias tinha vindo resolver. Então, essas pessoas, esses falsos messias que apareceram, eles levantavam um grupo de pessoas, montavam um partido político ali, tentavam fazer uma rebelião e era ali que a coisa explodia e muita gente morria com eles. Só que tinha uma diferença entre Jesus e esses outros que estavam reivindicando a autoridade de ungido. Sabe qual é? O sucesso. Muitas pessoas estavam dizendo que era o Messias, mas só tinha um deles que estava dizendo para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, e o paralítico estava andando. Muitas pessoas estavam dizendo que eram Cristo, que eram ungido de Deus, mas só um estava tocando a mão de um leproso e purificando ele. Era Jesus. Então, o que é que você tem? Você tem uma reivindicação extraordinária. Jesus está dizendo: eu sou Cristo, eu sou Deus, mas você também tem um sucesso extraordinário de Jesus. Ele cura todo tipo de enfermidade. Demônios não suportam a voz dele. Quando ele manda, eles saem, eles não conseguem resistir à autoridade de Jesus. E multidões começam a vir a Jesus, toda aquela massa de gente sofredora, miserável, que vinha sofrendo debaixo de um jugo satânico, às vezes há décadas, e que não tinha ninguém que podia libertar. Quando essas pessoas ficam sabendo, olha, tem um ali que tem outro Messias ali, ó. Você já foi atrás daquele lá? Pois é, mas não resolveu nada. Aquele lá também não resolveu. Tem um ali que está resolvendo, vai lá. E aí essa pessoa ia, e chegava lá, ela ficava liberta. E essas multidões, em algum momento, talvez ela voltava para casa, ou ela mandava uma carta para casa. Pessoal, fui curado. Fala para a irmã Doquinha que mora aí do lado, para ela vir também, Jesus vai curar ela também. E fala para ela trazer o filho dela endemoniado, que ele vai ser liberto. Jesus liberta ele. E aí a multidão começa a vir por causa dessa transformação que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Então o sucesso de Jesus se torna extraordinário. As pessoas estão vindo em multidões, talvez elas estão vindo e estão transitando na casa dele. Cada dia tem um grupo mais ou menos diferente, vindo ver e ouvir o que Jesus está fazendo, o que ele está ensinando. Então, se Jesus fosse só mais um reivindicando ser o Messias, isso não seria suficiente para as pessoas se oporem a ele. Mas o fato de que ele era tão extraordinariamente bem sucedido naquilo que ele estava fazendo, era isso que gerava oposição. Com esses dois elementos, irmãos, a reivindicação extraordinária de Jesus e o sucesso extraordinário de Jesus, uma coisa você pode ter certeza: não tinha como ignorar Jesus, não tinha como fingir que não estava acontecendo. Por isso que esse pessoal veio lá de Jerusalém, viajou dias e eram líderes nacionais para ver o que esse homem estava fazendo no interior da Galileia, numa cidadezinha minúscula. Era como se alguém falasse para você: eu não sei, a gente nem sabe o nome das cidades pequenininhas que tem no estado de São Paulo. Tem um monte de cidade que a gente nem sabe o nome, né?
Algumas cidades você fala, não é possível que essa cidade existe, deve morar lá o prefeito e o vice só. E era mais ou menos Cafarnaum. E imagina Jesus morando nessa cidadezinha ali do interior. Eu vou falar de uma cidade, nem é tão pequena assim, mas é a cidade da onde minha mãe veio. É uma cidade pequena, relativamente, Dracena. Alguém já ouviu falar de Dracena? Temos aqui alguém que morou perto de Dracena. Pronto, foi Flórida Paulista. Ali do lado, cidadezinha. Você imagina, irmãos, as autoridades, o Lula mandando, o Lula não, né? O Alexandre de Moraes mandando uma comitiva para avaliar essa pessoa que está fazendo um rebuliço lá em Flórida Paulista. É porque não tinha como ignorar o que Jesus estava fazendo, o que ele estava reivindicando, o que ele estava fazendo. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, lá tem o filme e tal, da Disney, mas o livro é muito melhor do que o filme, infinitamente melhor do que o filme. E ele era um grande teólogo, e ele disse o seguinte uma vez, ele falou, olha, diante dessa situação só tem 3 opções, ou Jesus é louco, ou Jesus é endemoniado, ou Jesus é Deus encarnado. Não tem, é uma dessas 3. Ou ele é louco, ou ele é endemoniado, mal, uma pessoa má, cheia de demônios, ou ele é quem ele diz que ele é. Deus que se fez carne. Agora, só uma dessas opções é verdadeira. Não tem como 2 serem verdadeiras. Certo? Uma delas, 3, vai ser a verdade. Os líderes, os judeus, fizeram a escolha deles. Eles decidiram dizer que Jesus era mau, que ele tinha um pacto com Beelzebul, e era por isso que ele conseguia fazer aqueles milagres, aquelas coisas extraordinárias. A família de sangue de Jesus decidiu que, na verdade, ele não chegava a ser mau a ponto de ter um pacto com Beelzebul, porque eles tinham... Imagina, os irmãos de Jesus viram ele crescendo, ele era o mais velho, né? Ele era primogênito. Então, os demais viram ele, cresceram com ele, sabiam que ele não era mau, ele era uma pessoa boa. Mas eles não estavam dispostos a acreditar que ele era quem ele disse que era. Então, eles ficaram com a opção que ele era louco, ele estava fora de si. Mas havia, irmãos, uma multidão de pessoas que queriam ouvir o que Jesus está dizendo. Que queria, não, talvez ele esteja dizendo a verdade, talvez ele seja quem ele diz que é. Né? E quem era, qual era o grupo de pessoas que formava essa multidão que vinha com o coração aberto para ouvir o que Jesus estava falando e para ser transformado por ele? Eram os ex, os ex, os ex-surdos, os ex-mudos, os ex-cegos, os ex-endemoniados, os ex-viciados, as ex-prostitutas, os ex-ladrões, eram as pessoas que tinham sido impactadas pelo poder glorioso de Jesus. Essas pessoas estavam vindo e falando, não, eu não acho que ele tem Beelzebul, não faz sentido que ele tem Beelzebul. Também não me parece um louco, porque assim, eu já conheci, já topei com muito louco na minha vida. Nunca nenhum louco me fez falar, eu era mudo. Nunca nenhum louco me fez ver, eu era cego. Nunca nenhum louco me fez andar, eu era aleijado. Nunca nenhum louco me libertou dos meus vícios, ele me libertou. Então, não faz sentido que ele seja louco, não faz sentido que ele tenha demônio. Essas pessoas queriam ouvir Jesus. Irmãos, isso é muito interessante, porque Jesus, ele claramente invoca esse argumento em sua defesa. A transformação da vida das pessoas. E esse sucesso de Jesus em transformar a vida das pessoas. As pessoas se aproximavam de Jesus com um fardo extremamente pesado de pecado. Elas se aproximavam de Jesus debaixo de uma escravidão profunda. E Jesus transformava completamente a vida delas. A forma delas de pensar, de sentir, de agir, de viver. Até mesmo a saúde física delas era impactada pelo poder de Jesus. E era esse sucesso de Jesus que deixava só uma opção. Jesus
é Jeová que veio libertar o seu povo. Ele não é louco, ele não tem Beelzebul. Ele é quem ele diz que ele é. Ele é Jeová que veio visitar o seu povo. E isso mostra, irmãos, duas coisas. Primeiro, a transformação real de vidas através do poder de Jesus é a prova de que Jesus é Deus, Jeová, que veio libertar o seu povo. Primeira coisa que você precisa entender isso, certo? Então, a nossa fé, ela tem muitos motivos para crer. A nossa fé, ela não é como as pessoas falam, uma fé cega. A ideia não é ser uma fé cega, certo? A nossa fé tem argumentos, ela tem argumentos bons, ela tem argumentos maravilhosos. Nós poderíamos usar milhares, eu poderia pensar aqui em muitos argumentos a favor da fé cristã. Mas existe um argumento muito poderoso que às vezes é ignorado, que é o fato da transformação que Jesus faz na vida das pessoas, tanto individual quanto coletivo. Porque você não vê o impacto de Jesus apenas na vida pessoal de alguém. Você vê o impacto de Jesus na família dele. Você vê o impacto da obra de Jesus na sociedade dele. Você vê o impacto da obra de Jesus na história da humanidade. Existe um livro escrito por um homem ateu, assim, um cara que ele não tem coragem de admitir que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não tem coragem de admitir isso. Porque ele, sei lá, talvez por N motivos dentro do coração dele, travas que ele tem, ou alguma questão moral que ele ainda não quer se adequar à palavra de Deus, não sei. Mas ele escreveu um livro chamado Domínio. É um livro extraordinário. É um livro de história da igreja. Escrito por um ateu. Só que, porque, na verdade, o que aconteceu? Ele queria mostrar como a sociedade era superior, era melhor, antes de ser varrida por essa ideologia falsa do cristianismo. Entende? E aí ele foi fazer o quê? Estudar, porque ele é um historiador, ele já tinha escrito muita coisa, ele já tinha pesquisado muita coisa. E aí ele decidiu demonstrar isso na história. Só que quando ele começa a realmente ver como era a vida das pessoas, como era a humanidade antes de Jesus, e a forma como Jesus impactou de forma absolutamente positiva a vida da humanidade, ele foi obrigado a dizer assim, olha, graças a eu não sei se Deus existe, mas graças a Deus pelo cristianismo. Muito melhor. E ele escreveu um livro só para mostrar como todas as coisas que você acha preciosas, você deve a Jesus. Foi Jesus quem trouxe. Você gosta, por exemplo, de coisas como liberdade de pensamento e crença? Você acha isso uma coisa boa? Você acha uma coisa boa, por exemplo, a dignidade humana, que você, hoje, as pessoas veem como uma coisa natural, que todo ser humano nasce com direito à proteção da vida, da liberdade? Pois é, isso é uma coisa estritamente cristã. Foi Jesus que inventou isso. Jesus que trouxe isso. Todas as sociedades na humanidade antes disso não viu isso. E é até uma coisa meio horrível, mas você vê hoje em muitos círculos essas ideias pagãs de que nem todo ser humano tem o mesmo direito à vida e à liberdade, reflorescendo. Tem um cara na internet extremamente famoso que defende uma ideia grega, antiga, de que certas pessoas nascem para ser escravas. E é isso. E que a maior parte da humanidade é escrava por natureza. Então não devia haver liberdade. Veja, o que esse cara está reproduzindo? Ele está reproduzindo o paganismo natural, o estado natural do ser humano. A ideia de que escravidão é uma coisa ruim, liberdade é uma coisa boa e que todo mundo tem direito à liberdade é uma ideia estritamente cristã.
Mas eu estou falando disso num âmbito muito amplo, né? Isso é útil para pensar, claro, fazer um exercício mental, pensar sobre isso é muito bom, mas eu quero que você pense também sobre uma questão um pouco mais específica da transformação que Jesus faz, que ele faz na nossa vida pessoal. Eu estava falando com a Pri ontem sobre isso, e imagina o seguinte, imagina que alguém chega para você com 1 milhão de argumentos sobre por que Deus não existe, por que a Bíblia não é real, por que Jesus não é Deus, por que tudo isso é balela. E aí ele traz lá 1 milhão de argumentos que na cabeça dele fazem sentido. Mas eu, pessoalmente, teria para ele um argumento que é imbatível, imbatível, e que eu não tenho como negar. Eu vou ser obrigado a dizer para ele, olha, a transformação que Jesus fez na minha vida, quem eu era e o que ele fez comigo, é para mim a prova mais do que suficiente de que Deus existe. A Bíblia é a palavra dele. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o meu Senhor, ele anda comigo. Eu sei o vale da sombra da morte que eu andei. Eu sei do charco de lama e perdição em que eu estive. Eu sei a transformação que ele fez na minha vida. E talvez isso não seja um argumento bom para você, porque você não viu o charco de lama onde eu estava. Mas para mim é mais do que suficiente. Eu sei de onde eu saí e eu sei quem foi que me tirou de lá. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória é o nome dele. E eu não largo dele e eu sei que ele não larga de mim. E é por isso que eu tenho fé. Eu tenho fé não só porque eu não largo dele. Eu tenho fé porque eu sei que ele não larga de mim. Eu sei que ele me ama. Ele me deu essa garantia. E eu posso ter certeza e convicção disso. A transformação de Jesus na minha vida é prova de que a palavra de Deus é real. Mas eu quero que você perceba, irmãos, que não só isso, quando você olha a transformação da vida das pessoas, quando você vê, poxa, mas tem hipócritas, claro que tem hipócritas na igreja, tem pessoas que não foram transformadas, que ficaram só com verniz de cristianismo, mas por dentro ainda não mudaram nada. Existem essas pessoas? Existem psicopatas na igreja, existem pedófilos na igreja, existem adúlteros na igreja, existem mentirosos na igreja, não aqui na nossa essas coisas não existem, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe que se você pegar no geral, numa população muito grande, vai ter um ou outro que chega até nesses absurdos, nesses extremos. Mas veja, primeiro, esses hipócritas estão em todo lugar. Existe essa imundícia em todo lugar. Existe gente cruel, ruim, maldosa em todo lugar. Não adianta você fugir da igreja para escapar dessas pessoas. Você vai fugir do mundo, você vai se enterrar num buraco. E o problema é que quando você se enterrar num buraco para fugir disso, que você vai descobrir que você não conseguiu. Por quê? Porque você está lá. E você é tão hipócrita quanto o resto. Então, esse é um problema. O outro problema é que o fato de que existem hipócritas não anula o fato de que existem sinceros. Existem pessoas na igreja que realmente foram transformadas. Existem de fato ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-mentirosos, ex-ladrões, ex-cegos e mudos e surdos e aleijados e paralíticos na igreja. Irmãos, se a gente for parar para pensar, todos nós conhecemos pessoas que foram profundamente transformadas pela palavra de Deus. Além de nós, eu me conheço, eu sei a obra que Deus fez na minha vida. E que Ele ainda está fazendo, porque Ele ainda vai completar, até o dia de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele vai completar. Agora, eu também sei da obra que Deus fez na vida de outras pessoas. Eu sei de outras pessoas que foram mudadas, além de mim. Eu sei de outras pessoas que viveram. Eu vi o meu irmão, irmãos, ele não lembra disso, ele não sabe. Para ele acha que eu estou mentindo, que eu estou exagerando. Eu vi o meu irmão quase morrer afogado na praia, vomitando de bêbado. Entendeu? E eu tirei ele da água, até hoje ele não lembra disso, ele nem sabe o que aconteceu. Eu tenho a imagem, cara. Hoje meu irmão está fazendo seminário, meu irmão é um homem de Deus, meu irmão é um cristão genuíno. Eu vi a obra que Jesus fez na vida dele. A transformação profunda na vida dele, no coração dele.
Eu estou dando ele como exemplo, mas eu poderia falar de outras pessoas. Eu vi o Adriano, irmão, sem conseguir sair de casa. Se o Adriano um dia contar o testemunho dele para vocês, o Adriano ele tinha uma depressão profundíssima. Ele veio da droga, ele veio da depressão. Hoje eu vejo esse irmão completamente transformado, um cara que ora, que busca a Deus, que é um marido, que é um pai, que está na igreja, que quer participar, que quer crescer, que quer estar junto, quer ver. Irmãos, eu não vi, mas eu ouvi o testemunho tremendo na vida da Lalá. A Lalá teve leucemia, a Lalá passou pela boca mesmo do leão. E Deus tirou ela de lá, fez um milagre. A mulher está viva até hoje, vai viver mais 50 anos em nome de Jesus. Né? Com saúde, com força, né? Irmãos, quando você vê a transformação que Jesus fez na vida das pessoas, isso é prova de que Jesus é Jeová que veio libertar o seu povo. Só se ele for Jeová que veio libertar o seu povo que você vai poder ver esse tipo de coisa acontecendo. Ah, mas fulano tem defeito. Tudo bem, mas você tem que fazer uma avaliação, irmãos. Não é assim, olha, o que fulano é e o que fulano deveria ser. Se você pegar e pensar desse jeito, não vou acreditar que Jesus é Deus, não vou acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não vou acreditar em nada disso, porque eu estou vendo fulano aqui e ele não bate com o ideal de perfeição que ele tinha que ser. Não, veja, tudo bem, mas vamos fazer a comparação correta. Não compara o Lucas com o que o Lucas deveria ser, com a perfeição que eu deveria ter. Compare o que eu sou com o que eu era. E aí você vai ver o tamanho do poder de Deus. Porque o paralítico, alguém pode falar assim, eu não vou acreditar. Você pegar e fazer esse tipo de analogia, você pensar assim, olha, eu não vou acreditar, porque a pessoa não, essa transformação que Jesus fez na vida do Lucas não fez com que ele se tornasse completamente perfeito, então não acredito nessa transformação. É como se você dissesse, olha, eu não vou acreditar que Jesus fez nenhum milagre no paralítico, porque o paralítico não saiu de lá voando, ele saiu de lá andando. Ah, então quer dizer, que milagre é esse? Que quer dizer, Jesus fez ele andar, mas não fez ele voar? Sabe, tipo assim, é ridículo. Não faça comparação. Tudo bem, ele ainda não está no céu voando com os anjos, mas ele não está mais aleijado numa maca, ele não está mais aleijado numa cama, ele está andando. Jesus devolveu as pernas dele. Se você comparar a vida dele com o que ele era, você vai ver o tamanho da transformação que Jesus fez. E isso é prova de que Jesus é Jeová. Primeiro ponto. Segundo ponto que isso mostra é que a incredulidade, eu não estou falando, porque dúvidas, irmãos, nós sofremos com dúvidas, mesmo às vezes a nossa fé está fraca, às vezes a gente passa a situação, e aí a nossa fé ela se enfraquece, mas não é isso, eu estou falando de incredulidade. Eu não estou falando dessa dúvida que às vezes vem e vai. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que agora Deus vai me abandonar? Será que Deus não vai me acudir? O que será que Deus vai... E agora? Não estou falando desse tipo de situação, estou falando de incredulidade. Incredulidade, entendeu? Incredulidade é quando a pessoa está decidida, ou ela está naquele momento, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Não, peraí. Não é um crente que sofre com dúvidas, é o incrédulo que sofre às vezes com o pensamento de até pensar se é verdade, mas decide que não é. A incredulidade não é uma questão só de falta de provas. Porque, sim, ajuda a mostrar provas, mostrar evidências, inclusive, por isso, irmãos, que às vezes a gente não percebe como o testemunho de vida é apologético. Você viver uma vida transformada e viver essa vida transformada em público é apologético, é uma defesa da fé. Mas você pode, e é muito importante trazer muitos argumentos, porque as pessoas elas precisam perceber que elas não têm motivos justificáveis para não crer na palavra de Deus. É importante. Mas nós temos que entender que as pessoas não são incrédulas só por falta de prova. Não é que
como se todo ateu estivesse esperando uma prova final e quando tiver aquela prova aí ele vai se tornar um cristão. Ou todo incrédulo, mesmo que ele não se declare ateu, mas ele não, porque a questão, às vezes a pessoa pode não ser um ateu, tem pessoas que se declaram panteístas ou espíritas, ou enfim, de alguma outra fé que acreditam em algum tipo de Deus, mas não no Deus verdadeiro, não que Jesus é Jeová que veio libertar o seu povo, ainda é incredulidade. Mesmo se a pessoa não seja ateu, ela ainda é incrédula se ela não crê que Jesus é Jeová que vem libertar o seu povo. Veja, então, mas a questão é a seguinte: a incredulidade não é só por falta de provas, porque a situação que você está assistindo quando você lê essa passagem é a seguinte: qual foi a notícia que chegou para a família de Jesus? Qual foi a notícia que chegou para eles, pessoal? Pensa comigo, raciocina, Deus abençoe, vai ficar em paz, tá? Deus abençoe, mas qual que é a situação que estava acontecendo? Qual foi a notícia que chegou para a família de Jesus? A notícia para eles foi: Jesus está curando tudo que é doença, libertando tudo que é endemoniado, transformando tudo que é vida. E multidões estão vindo aos montes. E ele está dando a entender que ele é o Cristo e que ele é o Filho do Deus vivo, certo? Que veio libertar o seu povo. Então, a reivindicação já veio junto com a prova. Porque a reivindicação era que ele é o Messias e que ele é Deus. E a prova é o quê? As vidas transformadas, os muitos testemunhos, o poder de Deus se manifestando para libertar cativos, curar enfermos, fazer uma transformação total na vida das pessoas. E eles mesmos assim falaram: ele é louco, ele está louco. A abundância de provas pode até atiçar a incredulidade. Porque essas pessoas, parece que elas se sentiram ainda mais no direito, porque saíram com corda. Saiu com corda. Você está pensando o quê? Que eles foram despreparados? Eles foram para amarrar Jesus. Você entende? Como se fosse um animal, como se fosse um bezerro no curral. Amarrar ele, trazer na marra. Você consegue ver a loucura do ser humano? Ele é capaz de usar a prova da veracidade do evangelho para descrer do evangelho. Então você traz a prova, você traz a evidência quando você sai para fazer evangelismo com pessoas que pensam, porque existe dois tipos de evangelismo. Um evangelismo com pessoas que dão mais prioridade para o sentir e um evangelismo para pessoas que dão mais prioridade para o pensar. Pessoas que gostam de ser mais intelectual, gostam de ler mais, gostam de concatenar as ideias e tal. E aí você vai evangelizar essa pessoa e você conversa com ela, percebe que ela mostra uma necessidade, um desejo de mais argumentos. Às vezes você se depara com a seguinte situação: você traz os argumentos e você traz as evidências. E qual é a resposta que você recebe? Ela consegue distorcer os argumentos para que eles se transformem em motivos para ela não crer. Como que eles conseguem fazer isso? Eu não sei, mas eu sei que eles conseguem. O pecado faz isso. Agora, como é que... Vamos focar um pouco na resposta, na forma como Jesus reage à incredulidade da sua família. Veja, primeira coisa, Jesus trata o assunto com muita caridade, irmãos. Isso é interessante. Imagina, irmãos, a seguinte situação: Jesus pregando a palavra de Deus, a casa cheia, uma multidão de pessoas na casa, né? E Jesus pregando, ensinando ali e tal, e fazendo coisas maravilhosas, as pessoas sentindo o poder de Deus ali naquele lugar. E aí chega a família de Jesus lá de fora, com cordas para amarrá-lo e levá-lo forçado de volta para Nazaré. E Jesus simplesmente
não briga com eles. Jesus não reage emocionalmente contra eles. Jesus não fica nervoso. Jesus não amaldiçoa eles. Jesus não xinga eles. Jesus nem ofende eles. Jesus trata a questão, aliás, com cuidado muito profundo, porque ele ama a sua família. Ele ama aquelas pessoas que vieram com cordas para amarrar ele. Assim como, num certo sentido, ele também ama aqueles líderes judeus que queriam matá-lo, que estavam dizendo que ele tinha Beelzebu. E, ao mesmo tempo que ele tem caridade por eles, que ele tem misericórdia deles, ele ainda é bastante firme. Eles não vão levar ele amarrado para casa. Isso não vai acontecer. Eles não vão fazer ele parar de pregar. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, o que é que Jesus responde? Olha, presta bastante atenção na forma como Jesus responde. Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe? Ah, sua mãe está lá. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Só que ao mesmo tempo a Bíblia fala que ele pergunta isso olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele. E aí ele aponta para aquelas pessoas que estavam ali naquela reunião e diz: eis aqui, olha só, minha mãe e meus irmãos. Minha família são os que fazem a vontade de Deus. É essas pessoas que constituem a minha família. Versículo 35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então Jesus está falando, olha, minha família são os que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É essa aqui, ó, que vocês me ouçam e que vocês creiam em mim. E essas pessoas que estão aqui dentro, elas estão fazendo a vontade de Deus e por isso elas são minha família, porque elas estão aqui fazendo o que Deus quer que elas façam. Elas estão ouvindo e crendo. Vocês que vieram para me prender, estão aí fora. Estão aí do lado de fora. Não estão do lado de dentro. Se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês vão poder entrar. Mas se não, pode ficar do lado de fora. Esse é o recado de Jesus. Se vocês vierem para fazer a vontade de Deus, vocês vão entrar. Se vocês vierem para fazer a vontade de vocês, que é me amarrar e levar de volta para Nazaré, pode ficar aí fora. E assim, irmãos, Jesus revelou a principal razão, o principal motivo da incredulidade. O principal motivo da incredulidade não é falta de argumento. O principal motivo da incredulidade não é falta de prova. O principal motivo da incredulidade é a vontade humana. É a vontade do eu, é a vontade própria. Quem quer fazer a vontade de Deus reconhece que Jesus é quem ele diz que é. Quem quer fazer a vontade de Deus reconhece. Se a pessoa quer fazer a vontade de Deus, ela reconhece quem Jesus é e ela se prostra perante ele. E quando ela faz isso, ela nasce de novo e ela se torna parte da família de Jesus. Ela é regenerada e Jesus recebe ela como irmão. A Bíblia fala que ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. A Bíblia fala, eu até faço questão de ler esse versículo lá em João 7, o versículo 17, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus está claramente dizendo, olha, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai perceber que o que eu estou falando é verdade. É a vontade que determina isso, é o desejo que determina isso. O desejo seu é por si mesmo ou por Deus. Quem quer a vontade própria, quem quer a si mesmo, quem quer seguir os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, não vai se submeter à evidência que está diante dele. Ele vai procurar sempre motivos para continuar na incredulidade.
por causa da vontade. Ele não quer se submeter à vontade de Deus. Ele quer submeter Deus à vontade dele. E Deus não vai submeter. Então ele não vai crer. Essa é a questão. Quem quer a vontade própria não reconhece a evidência que está diante dos seus olhos. Mas quem quer a vontade de Deus, irmãos, o olho se abre assim, ó. De repente tudo faz sentido. Você quer a vontade de Deus? Você quer Deus? Você tem que abrir mão da vontade própria. Você precisa abrir mão da vontade própria. Ah, mas eu quero assim, mas o meu sonho é esse, o meu sonho é aquele. Coloca os seus sonhos no altar de Deus. Deixa Deus decidir o que Ele quer te devolver, o que Ele quer destruir, o que Ele quer consumir no fogo, porque não presta, porque é sujo, porque não está de acordo com a vontade dEle. E o que Ele devolver de acordo com a vontade dEle, vai devolver muito, infinitamente melhor do que aquilo que você sonhava. Porque a palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu amo a vontade de Deus, o que Deus tem na nossa vida, irmãos, é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos sonhar. Então, essa questão precisa ser muito bem colocada. Para que você entenda o que é que impede a sua fé. O que é que impede a minha fé? O que é que trava o meu coração de se entregar totalmente para Deus? Não é falta de argumento. Embora eu possa sempre encontrar novos e bons argumentos a favor do meu Deus, eu sei que sempre estão. Cada vez que Deus transforma a vida de alguém, é um argumento novo. Cada vez que uma vida é salva, que uma vida é liberta, que uma vida é transformada, é um argumento novo. Mas a questão não é essa. A questão é quais são os desejos que estão no meu coração, os desejos mais profundos da minha alma, se eles são para mim mesmo. Se eu não abrir mão da minha vontade própria para buscar a vontade dele, como é que eu vou conseguir enxergar isso tudo? Então, hoje, irmãos, nós podemos ser família de Jesus. Hoje, exatamente hoje, nós podemos ser família de Jesus. Jesus não quer que ninguém fique do lado de fora, ele quer que entre. Veja que a casa dele estava cheia. Porque ele não disse não para ninguém, quem queria entrar, entrava. É por isso que a casa estava cheia, porque ele não botou número de vagas, né? A casa dele estava lotada de gente, não cabia mais ninguém, porque ele deixava quem quisesse entrar. Jesus quer que nós entremos na casa dele, em outras palavras, Jesus quer que nós entremos na família dele. Jesus quer que você entre e seja parte da família dele. Jesus quer chamar você de irmão, Jesus quer chamar você de irmã. Mas para isso, irmão, nós temos que primeiro reconhecer a verdade sobre Jesus. Nós precisamos admitir que Jesus é quem ele diz que é. Que ele é Jeová, que veio libertar o seu povo. Isso me inclui. Ele é Jeová, que veio me libertar. E segundo, eu tenho que abrir mão da vontade própria e fazer a vontade dele. Eu tenho que parar de querer fazer a minha vontade e começar a obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, porque ele deixa muito claro: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então essa é uma condição da qual ele não vai abrir mão, que nós façamos a vontade dele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, Pai, nos encher desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se acabou a ceia. A gente está sem os elementos aqui. Tem ceia aí ainda? Ah, tá aí? Então, vamos pegar 1, 2, 3,